Dimas Covas preside o Instituto Butantan, responsável pela produção da primeira vacina contra a Covid-19 disponibilizada no Brasil e a mais aplicada até agora, a Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac. Na CPI, ele fez um rápido histórico do Instituto, que foi criado exatamente para combater pandemias e hoje é o maior fornecedor de vacinas do Brasil. Falou sobre a parceria com a Sinovac e de como se deu o processo de venda da Coronavac para o Ministério da Saúde brasileiro. Segundo Dimas Covas, a primeira oferta de vacinas ao Ministério foi feita em julho de 2020 e previa a entrega de doses ainda no final do ano passado, mas não houve respostas. Então eu mandei um ofício no dia 30 de julho de 2020, onde, entre os considerandos, ressaltando a importância de tomar essa iniciativa no momento que ainda não se tinha vacina. Então, nós estamos falando de julho de 2020. E ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. Segundo ele, em agosto a oferta foi reforçada, assim como um pedido de apoio financeiro para os estudos clínicos e para reformar uma fábrica que seria usada para produzir vacinas. Por que as propostas não foram aceitas? É uma boa pergunta, senador. Quer dizer, nós nos esforçamos ao máximo para dar todas as informações técnicas, né? Havia, naquele momento, incertezas em relação às vacinas de uma forma geral, né? Não especificamente em relação a essa vacina, mas essa tinha todos os elementos, né, que apontavam, né, exatamente na oportunidade que nós enfrentávamos naquele momento. Nós tínhamos naquele momento a oportunidade de levar essa vacina a ser usada muito rapidamente. A outra tentativa de negociar a vacina, segundo Dimas Covas, foi no início de outubro. O Butantan ofereceu 100 milhões de doses. Foi quando o então ministro Eduardo Pazuello anunciou a compra de 46 milhões de doses e foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro. Aparentemente estava indo muito bem, né? Tanto é que no dia 20 de outubro, eu fui convidado pelo então ministro da Saúde, general Pazuello, para uma cerimônia no Ministério da Saúde, onde a vacina seria anunciada, né, como sendo uma vacina. Né? O ministro Pazuello, até na sua fala, disse: essa será a vacina do Brasil, a vacina do Butantan, a vacina do Brasil. A partir desse ponto, né, é notório que houve uma inflexão, né? E eu digo isso porque no final da reunião, no dia 20, com a presença de vários governadores, vários parlamentares, nós saímos lá muito satisfeitos com a evolução dessas tratativas, né? E achamos que, de fato, iríamos ter, né, resolvido parte desse problema. E aí, no outro dia de manhã, onde ainda existiriam conversações adicionais, infelizmente, essas conversações não prosseguiram, porque houve, sim, aí uma manifestação do presidente da República, naquele momento, dizendo que a vacina não seria, de fato, incorporada. O relator mostrou um vídeo com declarações do presidente Bolsonaro contra a vacina Coronavac e perguntou como ficaram as negociações a partir daí. Querido governo de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Isso mudou a perspectiva, né, no próprio Ministério. Quer dizer, todas essas negociações que ocorriam, com troca de equipes técnicas, com troca de documentos, a partir desse momento eles foram suspensos. Quer dizer, houve, no dia 19, um dia antes da reunião com o ministro, um documento do Ministério que era um compromisso de incorporação, mas após esse compromisso ficou em suspenso e, de fato, só foi concretizado em 7 de janeiro. Renan Calheiros apresentou outro vídeo em que o ex-ministro Pazuello afirma na CPI
que a fala do presidente não atrapalhou as negociações. Quando esteve aqui o ex-ministro Pazuello, ele declarou que, apesar dessa ordem clara, direta, explícita, aberta, isso não teria alterado o patamar da velocidade da negociação. Eu só dou 2 exemplos para o senhor. Primeiro, o contrato com a outra vacina da AstraZeneca foi feito em agosto, e inclusive com adiantamento de recursos. Essa, apesar de estar no solo brasileiro, estar sendo produzida, só foi contratada em janeiro, tá? 6 meses aí da primeira oferta. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a demora do Brasil em se decidir pela compra das vacinas atrasou sim a imunização no país. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. Sem contrato com o Ministério. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses, elas estavam disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. Segundo ele, as campanhas desqualificando a vacina chinesa também prejudicaram o combate à pandemia. Dimas Covas afirmou ainda que as declarações anti-chinesas tiveram impacto no atraso do fornecimento de insumos, que tem prejudicado a produção do imunizante. Cada declaração que ocorre aqui no Brasil repercute na imprensa da China. As pessoas da China têm grande orgulho da contribuição que a China dá ao mundo nesse momento. Então, obviamente, isso se reflete nas dificuldades burocráticas, que eram normalmente resolvidas em 15 dias, hoje demoram mais de mês para ser resolvido. Então, nós que estamos na ponta, sentimos isso, sentimos nós. A Fiocruz também sentiu essa dificuldade. Dimas Covas disse que o Butantan tem capacidade de produzir 1 milhão de doses de Coronavac por dia. O que limita é a falta dos insumos. Se isso não for regularizado, o cumprimento do segundo contrato para entrega de 54 milhões de doses só poderá ser cumprido em setembro. Ele falou também sobre o desenvolvimento da primeira vacina 100% nacional contra a Covid-19, a Butanvac, que aguarda a autorização da Anvisa para iniciar os testes clínicos em humanos. Essa vacina ainda não é objeto de negociação com o Ministério. Eu apresentei essa vacina ao ministro Queiroga recentemente, quando ele fez uma visita ao Butantan, mas ainda não existe nenhuma tratativa em relação a essa vacina, que poderá estar disponível ainda esse ano, no último trimestre desse ano.